a nossa vida como seres humanos, ela é muito mais espiritual do que física. Pois. E nós nascemos com capacidades diferentes dessa espiritualidade. Existem os que têm os dons, por exemplo, de vidência, não é? Vidência em várias vertentes, onde há um profeta, onde há um vidente, no sentido de vidente, também tem suas subclasses. Exato. Por aí em diante. Temos também os adivinhos, as pessoas que têm a capacidade de prever a vida de alguém através de pedras, que é o curanderismo e tudo mais. Agora, tudo isso é uma arena que tem a ver com a espiritualidade. Agora, não se pode em nenhum momento entender mal essa questão. Nós todos pertencemos a uma espiritualidade que é mais espiritual do que física. Mas tem aqueles que já são designados a terem um poder um tanto superior, que é essa capacidade de ver além do olho humano, que é a capacidade de um profeta, por aí em diante, naquelas classes que eu citei. Agora, como qualquer pessoa já sabe que para se alcançar uma capacidade de maturidade ou de um senso de 100% ou talvez 95% em cada área que a pessoa há um processo de treinamento, uma capacitação que a pessoa faz. Pois. Então, a pessoa já nasce com o dom de evidência, mas é preciso que ela passe por uma questão em que vai se pegar no corpo físico da pessoa, ensinar ele a saber comportar-se com o lado espiritual que ele tem. Ter o dom espiritual já é um poder que você carrega, mas se você não passar por um treinamento que capacite você a saber perceber o que é espiritual, o que é físico, é muito complicado. Para difundir o poder do espírito num corpo físico não é uma tarefa fácil. Em todas as vertentes é assim. Então, é muito estranho o que temos visto ultimamente de pessoas que nascem, acordam 2, 3 dias, depois começam a designarem-se de profetas sem que haja um processo que tenham passado, porque há que amadurecer o espírito no corpo. Há códigos, por exemplo, que têm que serem decifrados do próprio espírito para ele saber como transmitir a mensagem no corpo no qual ele está. Razão pela qual, se fores a ver, muitas das vezes pessoas que têm espíritos podem manifestar em qualquer sítio. Porque o espírito está lá, mas ainda não foi capacitado, não foi treinado a saber como lidar com o corpo no qual ele está. Então, quando isso acontece, você vai ver que aquele espírito há de conseguir ter domínio daquele corpo, de modo a conseguir lutar mais questões espirituais do que físicas. Porque ter esse lado é ser um soldado espiritual. Pois. E mesmo na vida real, daquilo que nós sabemos, de um treinamento militar, não é fácil. Então, na parte também do treinamento espiritual, há muita coisa que a pessoa deixa de ser para conseguir deixar o espírito dominar o corpo. Temos jejuns, dentre outras coisas que entram lá para que a pessoa possa conseguir ter espaço, mudança de doutrina, onde o corpo passa a não ter muita capacidade de dominar o espírito, mas sim o espírito passa a dominar o corpo, para que possa haver um nível de responsabilidade. Um profeta, por exemplo, treinado, a profecia dele não é igual a de um profeta que não tenha código de treinamento. Essas coisas que a gente vê hoje em dia, em que alguém para, depois diz que você é porque fez isto ontem, em praça cheia. As pessoas têm que ter um estado onde tenha que se privatizar, não é? A sua vida. Essa é um dos códigos do treinamento espiritual. E há um código de conduta que diz que aquilo que o espírito vê, vai para a pessoa para a qual é direcionada e de lá fica por lá. Quando você nasce sendo uma pessoa espírita, você vai ver coisas que a outra pessoa não vê. Você vai ouvir vozes que a outra pessoa não ouve. Mas para si, se você nasce e cresce com isso, é como se fosse o normal. É como se aquilo fosse parte de si. É como se fosse o normal das pessoas. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você pode em algum momento pensar que é aquilo que o outro ao lado consegue ver, consegue ouvir ou ver. Então, à medida que o tempo vai passando, o próprio espírito vai te dando a perceber que tu não és uma pessoa normal. Tu és uma pessoa que tens um propósito por cumprir. Então, à medida que isso vai acontecendo, há de chegar uma altura em que o próprio espírito começa a manifestar. Obviamente, quando começa a manifestar, já está claro e ciente que você
já saiu de sonhar, ouvir vozes, já está a entrar em transe espiritual, porque o espírito já está maduro para poder exercer aquilo que é o seu papel. E falando ainda nessa espiritualidade, temos que entender que a espiritualidade vem de muitas ramificações. Nem tudo aquilo que é evidente de modo de linhagem igual, porque tem muita divisão dessa espiritualidade, mas a finalidade é uma, é que eles são guerreiros espirituais que lutam com aquilo que é negativo para poder conseguir restabelecer aquilo que é o bem na pessoa, dar códigos, direcionamentos daquilo que é espiritual para a pessoa poder conseguir ter um encaminhamento de saber como andar bem. Temos casos de pessoas que nem ditamente estaremos a citar como profetas, mas pessoas também com espíritos fortes que não manifestam, mas têm essa capacidade de premunir coisas quando estão para acontecer. Nós todos nascemos com capacidade espiritual, só temos capacidades diferentes dessa espiritualidade. Nós temos um espírito que consegue servir para poder nos proteger e nos mostrar aquilo que é o caminho da espiritualidade, para podermos andar numa linha que possa conseguir nos dar uma decência dentro daquilo que é o corpo vivo. Agora, essa parte é uma parte já muito mais desafiadora, porque se você tiver, por exemplo, um coração ruim dentro de si, enquanto tiver um espírito forte, não é de profecia, não é de vidência, não é de curandeirismo, mas você tem um espírito forte que tem dentro de si, que é aquele que diz que, olha, se uma coisa é assim, vai ser isso. Se você for uma pessoa do lado negativo, você vai desejar uma coisa ruim a uma pessoa, essa coisa ruim vai acontecer. Se você for uma pessoa que tenha puxado para o lado positivo das coisas, aquele mesmo espírito que você tem, se você deseja que uma coisa boa aconteça para alguém, você vai ver que essa coisa vai acontecer. Para dizer que o ser humano já nasce com a capacidade de curar e de matar ele em si mesmo, dentro dele, porque nós já nascemos com uma capacidade espiritual dentro de nós. É uma honra, é um dom que Deus nos deu de vida, que é muito precioso. Infelizmente, não é fácil de nós sabermos como lidar com a sincronização espiritual e física. Daí que estamos a falar hoje em dia de treinamento. Às tantas, poderíamos estar a falar de treinamento no sentido geral, de nós conhecermos a espiritualidade como seres humanos, para sabermos como explorarmos mais dessa espiritualidade, porque temos muito que podemos aproveitar disso. Na verdade, o que faz a espiritualidade ser forte no corpo físico é a humildade. O espírito é muito humilde e quanto mais humilde a pessoa for, o espírito consegue ter domínio da pessoa e essa pessoa é capaz de mover até montanhas de capacidades, de milagres que pode realizar, tanto na vertente do curandeirismo, tanto na vertente do vidente ou profeta. Essas coisas vão na mesma regra. É de certo que o processo de formação de um profeta como tal e o processo de formação de um vidente, um cartomante, um adivinho e um curandeiro tem umas ligeiras diferenças, mas a finalidade é única, é de chegar lá. E todos esses padrões obedecem a uma única questão. Tudo que é o mundo espiritual requer um coração limpo, requer uma humildade tamanha e uma responsabilidade muito maior. Porque lidar com o mundo espiritual é lidar com algo de grande sensibilidade. É muito sensível o mundo espiritual. A capacidade que eu tenho como um profeta ou como um médico tradicional pode alterar a vida de uma família para um bom sentido, assim também como para um mau sentido. O coração da pessoa é muito importante no alinhamento espiritual, porque o dom espiritual vem com duas vertentes. O dia é dividido por noite e dia. Temos a parte escura, temos a parte clara do dia. Na espiritualidade é assim. O espírito, quando vem com o seu dom, ele tem capacidade de engrenar no lado obscuro ou no lado limpo da situação. Mas para ele poder ter esse domínio, quem conduz ele ao lado positivo é o coração da pessoa no qual ele engrena. Se ele... a pessoa, por mais que não seja humilde, não deixa de ter os dons espirituais. O que vai acontecer é que a aplicabilidade, o poder desse espírito que a pessoa vai carregar não vai ser construtivo, vai ser destrutivo. E não terá capacidade de fazer milagres visíveis no sentido positivo da vida de uma sociedade. Então, aí
é que temos já o lado estranho das coisas que nós vivemos. Por quê? Nós temos temos o barulho que tem estado a acontecer entre o curandeirismo e o obscurantismo. Pois. Eu sou um curandeiro agora porque trabalho com a luz daquilo que é o dom, daquilo que o coração diz, olha, tem que ser assim, e sigo a linha daquilo que são as vozes que eu ouço. Mas se um desses dias eu decidir que quero fazer uma outra vertente, um curandeiro quando começa a matar, aquele espírito já não cura. Porque já entrou no outro lado, que é o lado aonde nunca devia ter entrado. Okay. Um obscurantista nunca pode curar alguém, não tem como. Mas um curandeiro pode curar, ainda pode ser prejudicado por um obscurantista. É essa a diferença do lado da luz e do dia que nós carregamos. Um profeta tem capacidade, ou um médico, um espiritualista tem capacidade de, através das suas visões, construir uma sociedade, assim também como pode destruir. Temos estado a ver casos aqui, quando a gente procura perceber sobre a importância do treinamento espiritual. Eu, se tenho os dons, ainda não sou treinado, não tenho como saber adivinhar até os sonhos de uma forma correta. Uma das coisas que a pessoa tem, quando tem dons espirituais, é viver muito no mundo dos sonhos. Você sonha muita coisa e depois ouve vozes, já na fase mais evoluída da situação. E depois de um tempo o espírito começa já a manifestar-se no corpo, porque já está maduro para funcionar. Mas toda aquela pessoa que tem um dom espiritual sonha muito até uma certa altura, que depois começa já a ouvir vozes e depois dessa altura já evolui para a fase já de entrar em transe espiritual. Então, temos isso, mas isso não é suficiente para fazer você de um vidente. Okay. Tem que se treinar o espírito para saber mostrar com claridade os sonhos, a mensagem do sonho que ele te dá. Porque os sonhos, eles não mostram a coisa num sentido muito linear, às vezes. É uma questão que precisa de ser decifrada. Você pode ter um sonho contínuo durante um mês, mas ele quer chegar a uma única coisa. Para você saber isso, tem que ser uma pessoa muito atenta. Amplie essa visão do espírito para ele poder ver com clareza as coisas como elas são. Porque não é só ver, porque vendo é onde a gente estraga as coisas. Por exemplo, temos profetas exibicionistas hoje em dia que param aí e começam a falar em coisas que nem deviam falar em um culto em que devia estar a se tratar de coisas sérias. Você para a ver que isto aqui não é exatamente aquilo que é um profeta treinado. É que nós temos que ir fundo na espiritualidade. Okay. Procuramos perceber o que é profetizar uma coisa. E se é que é uma coisa que tem realmente um estado de perigo, então como é que essa questão se soluciona, como dizia lá o apóstolo? Isso é que se chama de profecia. E essa profecia não é aquela que eu de parar, apontar lá, Paula, você é no fundo, vem cá. Depois você chega, para aqui, e depois eu começo a dizer, você brigou com seu marido hoje de manhã, e depois você tem um amante. Isso não é profecia. Então, aí conseguimos notar, primeiro, um exibicionismo do dom que a pessoa tem, e um mau uso do mesmo dom, porque não constrói, só destrói. Um profeta real, uma pessoa vidente, quando é uma questão de uma profecia, pode até iniciar a profecia para te dar a entender que é uma situação depois do culto terminar, há de te pegar de lado e vai te dizer, isto, mais aquilo. Profecia é uma coisa séria, não são essas brincadeirinhas que a gente anda a ver hoje em dia. E o código de conduta ultimamente tem estado a se quebrar muito, mas também teria uma outra explicação. Tem muita gente que hoje em dia se torna profeta de noite por dia, o que não é possível. Tem que ter um tempo da pessoa perceber, será que eu tenho esse dom? Se eu tenho esse dom de evidência, o que é feito dele? Como dizia o caro colega aqui, perceber o que existe nessa espiritualidade, para poder perceber o que você vai estar a treinar lá. E esse treinamento você não faz sozinho, precisa do acompanhamento de pessoas que já estejam a beber do mundo espiritual já há muito mais tempo, para poderem conseguirem te encaminhar dentro de uma decência, uma conduta de responsabilidade, uma conduta de humildade, que essas são as condutas principais que conduzem um bom vidente. Porque se esse vidente não tem essa boa conduta, há de acabar caindo naquela questão de não gosto do meu colega do painel, é de profetizar coisas geradas dele. Daí que temos feitiçaria que nunca acaba no mundo.